Amados irmãos, vamos começar mais uma leitura do Alimento Diário, cuja série é Deus nos chama para seu reino e glória. O título desse Alimento Diário é Afinal, o que detém o Anticristo? Senhor Jesus. Semana 4, que o título é Afinal, o que detém o Anticristo? Senhor Jesus. Terça-feira. Ler com oração. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais se desviemos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, por essa razão, Senhor. Ó Senhor Jesus, por essa razão, Senhor, importa que nos apeguemos. Ó Senhor Jesus, que nós possamos nos apegarmos, Senhor, com mais firmeza. Ó Senhor Jesus, que nós podamos nos apegarmos, Senhor, com firmeza, com muita firmeza, às verdades ouvidas. Ó Senhor Jesus, que nós possamos abraçar, agarrar, pegarmos com muita firmeza essas verdades, Senhor, que o Senhor tem nos falado todos os dias. Ó Senhor Jesus, para que delas, Senhor Jesus, jamais nos desviamos. Ó Senhor Jesus, que nós jamais se desviamos, Senhor, da Tua verdade, que nós jamais se desviamos, Senhor, da Tua presença. Ó Senhor Jesus. Amém. O Ministério da Iniquidade. A ação do Ministério da Iniquidade visa preparar o ambiente para o surgimento do Anticristo. Para isso é necessário remover da sociedade a restrição que os princípios contidos na Palavra de Deus causam a impiedade e perseverança, característica do homem da iniquidade. Negar a Deus é negar sua influência na humanidade. É uma operação que vem sendo realizada desde o início do governo humano e se aproxima de seu ápice em nossos dias. A consequência de não ter a lei de Deus como referência é a degradação do ser humano até a destruição total de si mesmo pela impiedade e perversão. Isso é o que o mistério da iniquidade tem operado em nossa sociedade. Quando essa operação chegar a seu fim, as pessoas já terão o conceito de Deus em sua mente, e o anticristo poderá surgir e agir sem impedimento algum. No livro de Romanos, Paulo afirma que essa degradação se dá pelo abandono à verdade de Deus. Inicialmente, o apóstolo adverte que ainda que se tente rejeitar totalmente a Deus, ele se manifesta em todas as coisas que criou. Ainda que o mistério da iniquidade atue para negar a existência de Deus, sua manifestação na criação é permanente e irrefutável. Querido leitor, como abordamos na semana anterior, Deus é a única verdade absoluta e consistente no universo. Removê-lo da sociedade torna a mentalidade humana nula e vã. Como consequência, o ser humano cai em trevas no seu coração insensato, ficando perdido e sem direção, querendo tornar-se sábio em seus próprios raciocínios. Por rejeitar a sabedoria de Deus, torna-se cada vez mais louco. Essa tem sido a história da sociedade humana, que multiplicará suas loucuras até a vinda do Senhor. A rejeição a Deus abriu caminho para a introdução de ídolos e adoração a homens,
desde que se rebelou contra Deus, Satanás busca ser adorado. Para isso, desde o princípio, ele instiga os seres humanos a levantar reino e governo com esse Senhor Jesus, com esse mesmo fim. Em lugar de adorar a Deus, os homens passam a adorar o próprio homem. Com isso, na verdade, indiretamente adoram a Satanás. Por afastar-se da verdade e adotar a mentira como sua referência, a humanidade passou a se corromper e hoje experimenta toda sorte de perversão, impiedade e injustiça. Essa é a consequência de mudar a verdade de Deus em mentira. Leiamos acerca deste assunto as notas de referência a Romanos 1, da versão King James atualizada. Deus, observando a decisão humana de se afastar de sua presença e conselhos, entrega os pecadores à sua própria volúpia pecaminosa e à liberdade ansiada. Entretanto, esses se tornam escravos de si mesmos e dos que pensam de igual modo. Deus remove as restrições divinas que protegem a humanidade dos piores sofrimentos decorrentes da libertinagem e das coisas mais horríveis. As antigas sociedades grega e romana não apenas aceitavam a homossexualidade e a pederastia, mas exaltavam essas práticas como uma expressão de afeição superior ao amor heterossexual. As práticas homossexuais eram comuns também em todo o mundo semítico. Entretanto, para os judeus sempre foi uma abominação. A prática homossexual não é uma doença, podendo originar várias mentais e física. É o resultado do pecado do afastamento de Deus, muitas vezes influenciado, como todos os pecados, pelo arde do diabo e seus demônios. É isso que o ministério da iniquidade está operando em nossa sociedade. Tudo começa com desconstrução do conceito de Deus e da família realizada por meio de movimentos sociológicos, para depois usar de todos os meios com a finalidade de remover completamente a autoridade da Bíblia e dos princípios divinos que nela estão. Por fim, o ministério da iniquidade produzirá uma sociedade totalmente alheia à lei de Deus e pronta para a introdução do governo do anticristo. O homem da iniquidade. O que o Senhor desperte cada um de nós para perseverarmos firmes, guardando sua palavra até sua vinda. Pergunta: como a verdade pode ser prevalecente em nossa experiência? Senhor Jesus, nós guardando a palavra de Deus, nós guardando os princípios de Deus. Senhor Jesus, se nós guardarmos os princípios de Deus, se nós guardarmos Deus em nosso coração, a sua palavra, a verdade pode ser prevalecente em nossa existência. Ó Senhor Jesus, e em nossa experiência também. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Vou aqui compartilhar um pouquinho com os irmãos. Irmãos, a gente vê desde o princípio da humanidade, né, da sociedade, que infelizmente o homem teve duas escolhas, né? Ou ele escolheria viver os princípios de Deus, ou ele escolheria viver alheio a Deus. E infelizmente alguns homens escolheram viver alheio a Deus. Senhor Jesus,
E o alimento de hoje, irmão, veio nos falar, né? Que devido a essa escolha da humanidade, a humanidade, quando escolhe ser alheia a Deus, ela ali, sem perceber, ela está optando a ficar do lado de Satanás. E que o inimigo, irmão, mais quer é causar desordem, né? Senhor Jesus, que confundiu o ser humano. Nós vemos aqui, né, que fala até sobre a homossexualidade, que hoje aí a ciência, né, quer colocar na nossa mente, quer colocar aí na mente das pessoas que a homossexualidade é uma doença, né? Mas a palavra que hoje veio mostrar que a sexualidade, irmãos, é uma forma que Satanás usa de confundir a mente do homem. Pelo homem ter desobedecido a Deus, Senhor Jesus, a sua mente ficou confusa, Senhor Jesus. Então, diante de tudo isso, irmãos, diante de um mundo cheio de caos, diante de um mundo cheio de perversidade, que nós continuamos firmes, irmãos, que nós possamos continuar firmes do lado do Senhor, que nós possamos estar o tempo todo reconhecendo o Senhor como nosso único Salvador, conhecendo Deus como a autoridade maior, que nós possamos todos os dias, irmãos, ir até Ele, diante dEle, e pedir força, pedir determinação, né? Que o Senhor nos dê força para a gente superar esse mundo maligno, que na realidade essa força, irmãos, só vem da palavra. Que nós possamos, irmãos, nos instituir da palavra, que é o único meio, irmãos, que pode nos livrar da iniquidade e pode nos livrar desse mundo perverso. Jesus é o Senhor.